Olá, alunos, tudo bem? Eu sou o professor Alberto Veras e na aula de hoje vamos conversar sobre a retenção previdenciária feita em relação aos contribuintes individuais. E quem seriam essas pessoas, professor? Engloba os segurados empresário, autônomo e equiparado a autônomo. A contribuição do segurado contribuinte individual tem como fato gerador o recebimento de remuneração em uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria. A base de cálculo é o salário de contribuição. O contribuinte individual normalmente procede ao recolhimento por iniciativa própria. É possível, no entanto, que o contribuinte individual preste serviços a pessoas físicas e a pessoas jurídicas. As pessoas jurídicas para as quais o contribuinte individual presta serviços estão obrigadas a fazer a retenção e o posterior recolhimento da contribuição desse segurado. Estas empresas são, neste caso, responsáveis tributárias por substituição. Caso o contribuinte individual preste serviços a diversas empresas durante o mês, deverá verificar a regularidade das retenções e dos recolhimentos em cada uma delas, porque deve obedecer os valores mínimo e máximo do salário de contribuição. Se o total das retenções tiver considerado um valor inferior ao mínimo, o segurado contribuinte individual deverá fazer a devida complementação. O contribuinte individual deve informar a todas as empresas para as quais preste serviço durante o mês as retenções feitas no período por outras empresas, de modo que seja respeitado o teto máximo do salário de contribuição. Entretanto, quando o contribuinte individual presta serviços para pessoas físicas, essas não estão obrigadas a fazer a retenção e o recolhimento, obrigações que são do próprio segurado, que deverá observar os limites mínimo e máximo do salário de contribuição. O recolhimento deve ocorrer para os contribuintes individuais até o dia 15 do mês seguinte ao da competência. Já as empresas têm até o dia 20 ou o dia útil imediatamente anterior para recolher as contribuições previdenciárias retidas. O atraso no recolhimento dá causa à multa de mora de 0,33% por dia de atraso e juros de mora calculados pela Selic. O documento de arrecadação é a Guia da Previdência Social e o DARF, em casos específicos. O salário de contribuição do contribuinte individual corresponde à remuneração auferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria durante o mês, observados os limites mínimo e máximo do salário de contribuição. E professor, qual será a alíquota aplicável? A contribuição dos segurados, contribuintes individuais e facultativos é obtida sob a alíquota de 20% sobre o respectivo salário de contribuição. Devemos mencionar aqui que ao contribuinte individual é possibilitado ainda o recolhimento de contribuições previdenciais com alíquotas reduzidas, desde que optem pela exclusão do direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Em tais casos, o salário de contribuição, o valor correspondente ao limite mínimo mensal do salário de contribuição, que é um salário mínimo, e a alíquota é de 11%. Para as empresas, as alíquotas variam de 11% a 20%, incidentes sobre o valor da remuneração. A norma prevê também a redução de alíquota na hipótese de o segurado contribuinte individual prestar serviços a uma ou mais empresas. Nesse caso, o contribuinte individual poderá deduzir da sua contribuição mensal até 45% da contribuição da empresa, efetivamente recolhida ou declarada, incidente sobre a remuneração que lhe tenha sido paga ou creditada. Essa dedução, porém, não poderá ultrapassar 9% do salário de contribuição. Na prática, a dedução pode levar o contribuinte individual a uma alíquota de sua contribuição de 11% do salário de contribuição. Por fim, a empresa que contratar serviços do microempreendedor individual, o MEI, em hipóteses específicas, estará obrigada a recolher as contribuições patronais de 20% e 2,5%. Por fim, a empresa que contratar serviços do microempreendedor individual, o MEI, em hipóteses específicas, estará obrigada a recolher as contribuições patronais de 20% e 2,5%. E assim concluímos aqui a nossa aula de hoje. Em seu material de apoio disponibilizado em sua área do aluno, os temas aqui apresentados são tratados com a maior riqueza de detalhes. Você é bem mais capaz do que imagina. Concentre-se nos seus estudos e acumule soluções. Então,
Bons estudos e até o nosso próximo encontro.